Olá, queridos alunos do primeiro ano. Eu sou o professor Regis, professor de Geografia. Três grandes avisos. Primeiro, quando for visualizar a aula, se não estiver no computador ou tablet, você coloca o celular no modo deitado. A visualização vai ficar bem melhor. Segunda informação, terminou a aula, você faz um comentário e bota a sua turma, um comentário sobre a aula, alguma coisa que gostou, alguma coisa que não gostou, tá certo? E terceira coisa, se você ainda não é grupo, não é parte do canal, né, do canal Regis RBB, o que é que você está esperando, né? Se inscreve no canal, tá certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre geomorfologia, assunto, pessoal, super legal. E o que é a geomorfologia, né? Geomorfologia estuda a dinâmica das formas do relevo, né? Os relevos, eles não têm uma forma definida, eles vão se modificando. E como essas coisas se modificam, esses relevos, é exatamente o estudo de quem? Da geomorfologia. A geomorfologia estuda isso, a forma do relevo, tá certo? Bom, quando a gente estuda essa dinâmica da forma do relevo, né, que nós chamamos de geomorfologia, nós vamos ter dois grandes agentes, pessoal: os agentes internos e os agentes externos. Mas como eu já disse para vocês em aulas anteriores, muitas vezes os autores, eles usam vários sinônimos para a mesma coisa. Então, o agente interno, ele também pode ser chamado de agente endógeno. E o agente externo também pode ser chamado agente exógeno, tá certo? Então é bem simples, né? Os agentes internos são aqueles que vão acontecer no interior da Terra, nas camadas internas da Terra. E os agentes externos são aqueles que vão acontecer, né, fora das camadas internas da Terra, né? Mas vamos detalhar, vamos, né, aprender tintim por tintim. Então vamos lá. Os agentes internos podem ser chamados também de agente o quê? Endógenos, tá certo? Por quê? São aqueles impulsionados pela energia contínua do interior da Terra. Estudamos camadas da Terra, você está entregando atividades de camada da Terra, sabe que o manto está em constante ebulição e constante movimentação. Com isso, né, esses agentes internos vão modelar os relevos. Que agentes internos são esses? Nós já conhecemos, tá certo? Né? Tectonismo, abalo sísmico e vulcanismo. Lembra? Né? Os tectonismo é o movimento de quê? Das placas tectônicas. Placas tectônicas que podem se chocar são o quê? Convergente. Elas podem se afastar, são divergente. E elas podem deslizar uma na outra. Elas são o quê? Transformantes. Tá certo? Então, toda vida, quando há este encontro, separação de placas tectônicas, nós vamos chamar de quê? De tectonismo. Então, o tectonismo, ele vai, né, formar determinados relevos e modificá-los. Né? O abalo sísmico, né? Nós sabemos que quando duas placas se chocam, há uma liberação de energia. Esta liberação de energia é o que eu vou chamar de quê? De abalo sísmico, tá certo? Se esse choque de placa acontece no mar, né, eu vou ter o maremoto, que é mais conhecido como o quê, pessoal? Tsunami, tá certo? O vulcanismo, a gente viu que uma placa se choca com a outra, uma vai descer e soerguer a outra. Vou ter a constituição dos dobramentos modernos e a formação também de quê? De vulcão, o vulcanismo. Vejam como as aulas estão se interligando. Isso. Quando eu tenho o vulcanismo e a lava sai e a solidificação do magma, eu tenho as rochas o quê? Magmáticas, tá certo? Viu como as coisas se encaixam? É só estudar. A geografia é linda, pessoal. Então vamos lá. Então os agentes internos são chamados agentes endógenos.
não é? São aqueles que impulsionados pela energia contínua do interior da Terra. Os exemplos: tectonismo, abalo sísmico e o vulcanismo. Show de bola, fechou. Vamos para o segundo? Os agentes externos, que também são chamados agentes exógenos. Corre, não sai. Ao trava-língua. Eles vão atuar na modelagem da crosta terrestre, transformando as rochas e erodindo os solos. Enquanto os agentes internos eles vão formar os relevos, os agentes externos vão modelar, vão modificar, tá certo? Ó, atuam na modelagem da crosta terrestre, transformando as rochas e erodindo os solos. Como eu posso fazer isso? Através da temperatura, do vento, das chuvas, dos oceanos, dos rios, das geleiras, dos micro-organismos, da cobertura vegetal. Tudo isso são formas que vão modificar as formas de relevo. Lembrando, essas mudanças, elas precisam de muito tempo. Mas tem um elemento que transforma bem rapidamente, que é quem? A ação humana. E preste atenção, essa ação humana, muitas vezes, ela tem um outro nome, ação antrópica. Antrópica significa ação humana. Então, toda vida, em um texto, em uma prova, tiver ação antrópica, é ação humana, tá certo? Então, relembrando, agentes internos, agentes externos. Os agentes internos, tectonismo, abalo sísmico e vulcanismo. Os agentes externos, temperatura, vento, chuva, os micro-organismos, mas o principal agente interno que modifica o relevo são o quê? A ação humana, a ação que? Antrópica, tá certo? Então, a geomorfologia vai estudar esses senhores, os agentes internos, os agentes externos, tá certo? Mas a gente fala muito desse nome aqui, ó, erosão, tá certo? Só que muitas vezes, né, a gente fala de maneira errada, tá certo? E agora você vai entender bem melhor o que seria a erosão. A erosão é o pacote completo, certo? Para existir erosão, eu tenho que ter 3 fases, tá certo? Eu tenho que ter o intemperismo, eu tenho que ter o transporte e eu tenho que ter a sedimentação. Normalmente, uma dessas etapas eu chamo de erosão. Não é o correto, mas muitas vezes dá para passar. Mas vamos aqui observar que você vai entender. Primeira etapa de uma erosão é o chamado intemperismo, né? O que é o intemperismo? É o processo de desagregação de uma rocha. Eu tenho uma rocha e ela vai no popular, se falhar todo, desmiuçar. Quando acontece isso, houve o processo de quê? De intemperismo. Mas, corretamente, o que é que eu digo que é o intemperismo? É o processo de desagregação e decomposição sofrida pela rocha. Então eu tenho uma rocha, ela começa a quebrar no meio. Isso eu chamo de quê? De intemperismo. E algumas pessoas, isso aí foi erosão, né? Na verdade foi o quê? O intemperismo. Eu tenho uma rocha, quando ela começa a se fragmentar, é que está havendo o quê? O processo de intemperismo. Eu vou ter 3 espécies de intemperismo. O intemperismo físico, químico e biológico. O intemperismo físico é a variação de temperatura, não é? Durante o dia, o sol quente, a rocha se dilata, ela aumenta de tamanho pela força do calor. Você aprendeu isso em química. E à noite esfria, ela diminui um pouquinho de tamanho. Isso, ano após ano, esse dilata, contrai. Com o passar dos anos, vai começar a aparecer ranhuras, fissuras, falhas. E isto é a ação do quê? Do intemperismo. Vou ter ajuda nesse processo do intemperismo químico, que vem da água. Então, nessas fendas, nessas fraturas,
Quando chove, a água se acumula e a água vai fazer o que? Um processo químico. E esse processo químico, juntamente com o processo físico de dilata, diminui a ação da água, né? Eu vou cada vez mais fragmentar essa rocha. Eu vou causar o quê? O intemperismo. E eu ainda tenho o intemperismo biológico, que é a ação dos seres vivos. Uma raiz pode entrar lá no meio, não é? Algum animal pode passar, pisar, fezes, tá certo? Que vão entrar neste processo de modificação da estrutura da rocha, que eu vou chamar de quê? De intemperismo. Lembra? Uma rocha, ela vai se fragmentar em milhões de anos e ela pode virar o quê? Sedimentos. E esses sedimentos, levados pela erosão, não é? Eles podem encontrar uma depressão e podem a preencher, formando o quê? As bacias sedimentares. Olha como as coisas são importantes, tá certo? Então, para eu ter o processo de erosão, eu tenho que ter o quê? O intemperismo, depois o transporte e a sedimentação. Então, erosão é tudo isso. É quando uma rocha se desgasta, ela é levada para algum canto e lá ela se acomoda. Houve um processo de erosão em 3 etapas. Primeira etapa, você já aprendeu o que é intemperismo. É o processo de desagregação, decomposição de uma rocha. Indo para a tabela geológica, isso vai durar o quê? Milhões de anos, tá certo? Vou ter o intemperismo físico, químico e biológico, tá certo? Físico, a dilatação das rochas, né? A variação de temperatura. Intemperismo químico é a ação da água no processo químico e o biológico é a ação dos seres vivos, né? E finalmente eu vou ter o transporte e a sedimentação. Coloquei um texto aqui show para você entender. Olha o que é que diz o texto. O material intemperizado, fragmentado, quebrado, está sujeito à erosão nesse processo. Primeira etapa aconteceu. As águas e o vento, né? Que é o transporte. As águas e o vento desgastam a camada superficial do solo e rochas, removendo substâncias que são transportadas para outro lugar, onde são depositadas ou se sedimentam. Houve o processo de quê? De erosão. Normalmente, quando há esse processo de erosão, eu vou formar o quê? As famosas bacias sedimentares, né? E normalmente essas rochas são o quê? Os escudos cristalinos, tá certo? E lembrando da aula passada, os dobramentos modernos é o encontro de 2 placas tectônicas que vão soerguer e criando cadeias de montanha. Vamos lembrar aqui do intemperismo. Vou fazer aqui uma rocha. Eu tenho aqui uma rocha, ó. Show de bola, tá certo? O intemperismo é o desgaste dela, é a fragmentação. Esta fragmentação, ela pode ocorrer fisicamente, através da variação das temperaturas. Durante o dia, sol muito quente, dilata, à noite esfria, né? Diminui de tamanho. O intemperismo químico, a ação da água, tá certo? O intemperismo biológico, a ação dos seres vivos, pássaros, né, animais, né, vão fazer fezes, vão pisar, raízes, tá certo? Intemperismo. Com isso, essa rocha se fragmenta e com a ação do vento, da água, tá certo? Elas são transportadas para um outro local, para uma depressão, e são o quê? Sedimentadas. A todo este processo, eu vou chamar de quê, pessoal? De erosão, tá certo? Muitas vezes, determinadas fases a gente chama de erosão, mas tem que ser o famoso quê? Pacote completo. Se uma rocha, ela se fragmenta e não aconteceu nada, foi só o quê? O intemperismo.
Mas quando a rocha fragmenta e é levada para algum canto, houve o que? O processo de erosão. Tranquilo? Tá certo? Teve dúvida, né? Assiste a videoaula novamente, não é? O que é que você vai fazer agora? Saiu, faz um comentário, coloca a sua turma. E se você não é inscrito, tá certo? O que é que você faz? Se inscreve no canal. Ah, Régio, já sou inscrito, então dá um joia, tá certo? Sua missão, fazer um comentário, dá um joia, né? Se não é inscrito, se inscreve, tá ok? Atividade, vai ser uma atividade bem simples dessa semana. Vou pedir exemplos, né, de agentes endógenos, exemplos de agentes exógenos. Vou perguntar o que é intemperismo e me dê exemplos de intemperismo. Tranquilo? Hoje é tudo tranquilo. Então, o que é que você vai fazer? Terminou a aula, comentário com o nome da turma, para eu fazer o quê? A chamada, não é? Dá um joinha se você já é inscrito. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Vamos divulgar aí a geografia, tá ok? Então, até a próxima semana, meus queridos alunos, tá ok?